Bíblia comigo, Filipenses. Nós vamos voltar à carta aos Filipenses. Nós já caminhamos por essa carta há alguns domingos, demos uma pausa, mas Deus nos dá a graça de retornarmos a ela. O capítulo 2, que é o capítulo ou parte do que vamos estudar hoje, nós já estudamos a primeira parte dele. Se você também não pegou esse dia de estudo, a nossa pastoral do boletim fala um pouco sobre os versículos 1 a 4. Nós tivemos oportunidade de passar pelo versículo 5 a 11, falar sobre o exemplo de Cristo Jesus em sua humilhação ou sua humildade. Nós começamos a falar sobre Timóteo e Epafrodito. Nós estivemos aqui uma quarta-feira tratando sobre esse assunto. E hoje nós iremos para a parte do meio deste capítulo, do verso 12 ao verso 18, embora nós fiquemos apenas do verso 14 a 16 para estudar aqui com os irmãos. Filipenses 2, 12 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Os irmãos leiam 17 e 18, por favor. Meus irmãos, John Maxwell é um grande líder, ou trata muito sobre liderança. Ele conta uma história engraçada e interessante de um avô que foi visitar os seus netos, os seus netinhos, e ele é daquele tipo, presbítero Rodrigo, assim, depois do almoço tira aquele cochilo, aquela cestinha, e ele então foi tirar aquele cochilo, e os netos resolveram pregar uma peça nele, pegaram queijo, Limburger, é um queijo belga, e colocaram em cima do bigode dele. Ele tinha um bigode bem expressivo assim, então eles pegaram e jogaram em cima do bigode dele, enquanto ele dormia. E quando o avô acordou, ele deu uma fungada, e ele falou assim: esse quarto está fedendo. Então ele sai do quarto, desce do quarto, vai para a cozinha, e quando ele chega na cozinha, ele diz: essa cozinha está fedendo. Então ele resolve pegar um ar fresco, ele abre a porta, sai de casa, e quando ele chega lá fora e mais uma vez puxa o cheiro, ele diz: este mundo está fedendo. Às vezes nós também somos assim. Nós olhamos todas as coisas ao nosso redor e na nossa própria justiça, na nossa própria visão, nós achamos que todo mundo ao redor fede, que todo mundo tem pecados, que todas as pessoas estão erradas, mas muitas vezes nós nos equivocamos como esse avô e nos esquecemos que o fedor pode estar em nós mesmos. O apóstolo Paulo, ele está falando um pouco sobre isso. E ele não está falando para qualquer igreja, ele está falando para uma igreja super capaz, uma igreja com uma profunda devoção, um profundo compromisso.
E então uma das coisas que ele chama a atenção dessa igreja é o quanto a igreja pode ser desencorajada, ou crente, se ele de repente, depois ou na tentativa de desenvolver a sua salvação, e aqui quando o texto diz desenvolver a salvação, não está dizendo de modo algum que você é que se salva, não tem nada a ver com isso, nós estamos falando daquele período de Cristo te justificando até Cristo te glorificar. Então ele está falando, olha, neste período de salvação, não está dizendo de modo algum, não tem nada, estamos falando daquele Cristo te justifica. Então ele está a salvação a receber. Então o apóstolo Paulo, ele diz que uma das coisas que mais podem desencorajar o nosso serviço para Deus nesse mundo é nós desenvolvermos um espírito de murmuração. Ele diz que este é um grande obstáculo. E além disso, ele fala sobre a contenda, que isso também pode, muitas vezes, desanimar a nossa... E nós leremos, ou ficaremos mais nos versos 14, 15 e 16. Esses versos têm aqui alguns imperativos para a nossa vida. E imperativos importantes para nós. E como nós fizemos no domingo passado, onde nós lemos o texto, estudamos e tiramos algumas considerações, nós faremos assim também hoje. A primeira coisa que esse versículo 14 nos disse aqui foi: fazei tudo sem murmuração. Não murmure de coisa alguma na vida. Esse versículo eu aprendi através da minha mãe. Ela o fez ficar bem fixado na minha mente, daquele tipo que a Bíblia diz assim: inculca no seu filho. Minha mãe inculcou bem esse versículo na minha mente, de modo que quando ela começava a dizer assim, filho, aí eu já completava, Penses 2,14. Eu já entendi o que ela estava me dizendo. Fazei tudo, absolutamente tudo, sem murmurar e sem arrumar encrenca. E este é um dos preceitos que Paulo traz para a vida da igreja. Que tudo o que a igreja fizesse, ou o crente, desenvolvendo a sua salvação, ele o fizesse sem resmungar e sem arrumar encrenca. Muito parecido com o termo que você encontra aqui no capítulo 2, verso 3, quando você encontra a palavra assim, nada façais. Depois você pode ir até o boletim e ler a nossa pastoral, porque está falando desse versículo. O termo aqui está dizendo, olha, nada façais por partidarismo. E aqui o apóstolo Paulo usa uma expressão dizendo, fazei tudo. Se por um lado nada deve ser feito por partidarismo ou vanglória, agora ele está dizendo, por outro lado, você deve fazer tudo sem murmurar e sem contender. Fazei tudo. Tudo, absolutamente tudo. Alguém disse que fazei tudo significa que Deus não nos deixa escolher a dedos o que faremos sem murmurar. Deus não nos permite escolher algumas coisas para fazermos sem murmurar e outras fazer murmurando. Ele não permite. E será que Paulo, quando ele fala aqui, né, ou quer dizer tudo, será que ele está dizendo todas as coisas, absolutamente todas as coisas? Quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo, olha, isso inclui levar o lixo para fora, varrer a sua casa, lavar a louça, varrer o quintal, fazer seus trabalhos, dever de casa, realizar as atividades do ministério, lidar com aquelas pessoas que atrapalham a sua vida sem reclamar. É isso que significa o fato de Paulo não descrever o objeto da murmuração, deixa evidente que isso aqui compreende todas as esferas da nossa vida. Tudo, absolutamente tudo. Ou seja, essa ordem, ela não deixa espaço algum para exceção. Tudo aqui significa tudo. E lembre-se que esse tipo de ordem está incluindo as coisas indesejáveis da vida. Todas elas. Fazei tudo.
A palavra que Paulo emprega aqui no grego para murmuração, ela se refere muito a resmungar. Você lembra lá do desenho Dick Vicarista e o Muttley, que era o seu fiel companheiro? De vez em quando o Dick pedia o Muttley para fazer algumas coisas e ele resmungava. Aí quando o Dick falava, o que foi? Ele então pegava a mão do Dick, dava alguns beijinhos. Mas ali você tem a expressão exata do que Paulo quer dizer aqui no grego, é resmungar, exatamente aquilo ali. É aquela pessoa que muitas vezes ele é chamado a fazer algo e ele até faz, mas ele faz batendo o pé, reclamando, resmungando, criando caso dentro do seu próprio coração. Basicamente, todos os estudiosos do Novo Testamento destacam que essa é a mesma palavra para se referir à nação de Israel. E na peregrinação no deserto, você encontra o povo de Israel por diversas vezes e com bastante frequência murmurando contra Deus. Você olha para a história de Israel e Paulo ele está adotando exatamente o linguajar da biografia do povo de Deus, quando ele está falando sobre murmuração e apontando para esse mau exemplo. Que em vez deles caminharem aqueles 40 anos sem resmungar e sim, desenvolvendo a vida deles com Deus, eles murmuravam porque estavam no Egito, depois murmuravam porque haviam sido libertos, eles murmuravam porque a única coisa que tinham para comer era uma provisão milagrosa de Deus, eles murmuravam da sua liderança, eles murmuravam contra o seu Deus fiel, eles murmuravam ou murmuraram por 40 anos. Você olha para a história e você vai encontrando, olha o que diz Números 14, 27. Deus dizendo, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Você olha para as escrituras, o Salmo 106, 25 vai dizer, murmuram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor, falando de um povo que insistentemente murmura. Nós precisamos entender que murmurar, irmãos, é mais do que aquela observação. Murmurar acontece de ser um problema teológico, porque quando você murmura, Paulo ele está introduzindo esse assunto para nos dizer que a murmuração é você reclamando de Deus soberano, cuidando de todas as coisas relacionadas às nossas vidas. E por que isso? Porque está relacionado justamente, olha como que o versículo 13 está muito próximo do 14, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Aí logo em seguida ele diz, fazei tudo, sem murmuração. Está relacionado com o nosso desenvolvimento. Murmuração é resultado direto de falta de humildade obediente a Deus. Quando nós olhamos para a murmuração, é uma declaração de orgulho contra Deus. A murmuração, ela provém de uma noção egoísta de que não estamos recebendo algo que merecemos, ou não estamos sendo vistos por Deus da maneira que deveríamos. Quando ainda olhamos para a nossa vida, nós vivemos numa nação, e entre um povo que murmura com muita frequência. As pessoas reclamam, e reclamam muito, e murmuram muito contra todas as coisas. Conta-se uma história de um marido que chegou em casa às 18h30 do trabalho, e assim que ele pisou dentro de casa, por favor, essa não é a sua história, embora possa acontecer na sua casa. Assim que ele pisou dentro de casa, a sua mulher começou a reclamar, a murmurar sobre muitas coisas. E ela então continuou murmurando, e ele tentando ali argumentar, conversar, e isso aconteceu durante 1 hora. Quando estava dando essa 1 hora, ele olhou para ela e falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou sair e fingir que eu estou chegando de novo, para ver se a gente consegue resolver esse problema. Aí ele saiu,
foi lá fora, fechou a porta, abriu a porta e pisou de novo. Ela olhou para ele e falou assim: isso é hora de chegar? Já são 19h30. O mundo é assim, meus irmãos. Nós muitas vezes não entendemos que vivemos no meio de um povo que reclama, e muitas vezes nós caminhamos nas mesmas reclamações do povo que nós vivemos, do povo que está ao nosso redor. Nós precisamos vigiar com respeito à murmuração, porque uma insatisfação que é ocasional, ela pode acabar se tornando uma murmuração permanente. Não tem quando você faz aquele serviço que você diz que é provisório, e ele acaba se tornando permanente? Nas casas de muita gente tem isso, aqui na igreja tem algumas coisas assim também. É temporário, mas se torna, é provisório, mas ele se torna permanente, fica ali até estragar de novo. Muitas vezes a murmuração, que é temporária, ela acaba se transformando num espírito permanente de descontentamento na nossa casa, na nossa vida. Então, quando nós falamos de murmuração, nós estamos falando de uma murmuração que começou com Adão. Aquela reclamação de Adão, culpando Deus pelo seu pecado, dizendo: a mulher que tu me deste. É ali que a murmuração do mundo começa. E quando nós pensamos sobre o começo da murmuração, Paulo aqui está fazendo um alerta aos filipenses, e isso também nos leva a um outro alerta, porque o espírito murmurador adora companhia. Quem murmura, geralmente precisa de alguém para ouvir sua murmuração. E é muito interessante que a murmuração é muito parecido com a fofoca. Precisa ter público. Elas andam assim de mãos dadas. Assim como a fofoca, o murmurador, ele não afeta só a própria vida. Via de regra, o murmurador, ele também afeta todos ao redor, as pessoas que ouvem. Ele tira a alegria, ele tira o convívio amoroso, a boa comunhão, ele acaba com isso. Só que o texto não diz para fazer tudo só sem murmuração. Diz: fazei tudo sem murmuração e sem contenda. Fazei tudo sem contenda. Numa tradução livre, fazei tudo sem arrumar encrenca. Sem arrumar problemas. Perceba agora, quando você olha para o texto, fazei tudo sem contendas, a palavra de Deus, ela escolhe sobre a direção do Espírito de Deus, olhando para essa expressão contenda, você tem na Bíblia o ato de discutir, de brigar. Aqui é uma expressão de diálogo, mas de um diálogo que leva além do que deveria. Um autor definiu essa palavra, ou a contenda aqui, como uma disputa inútil de natureza ruim. Então veja bem, rixas e argumentações que só levam à divisão devem ser abandonadas. Se você começa alguma conversa, algum diálogo, e você percebe que aquilo levará a algum tipo de divisão, algum tipo de contenda, você deve abandonar. Algum outro autor, ele disse que existe uma distinção. Para ele, a murmuração parece ser algo mais emocional e a contenda algo mais intelectual. A pessoa quer provar que está certo. O que acontece é que, na verdade, quando nós tentamos, irmãos, ou a maioria das vezes nós somos causadores de contendas, porque nós não queremos sair perdendo numa discussão. Só que deixa eu te dizer, quando você arruma uma contenda e você causa algum tipo de divisão, todo mundo sai perdendo. Ninguém ganha. Os dois lados perdem. Não existe vencedores em contendas desagradáveis a Deus. Só que toda contenda, ela se origina aonde? No orgulho. Você pode ir lá para Tiago, capítulo 4, de onde procedem as guerras, as contendas que há entre vós.
É do orgulho do coração, é daqui que sai todo esse desejo de muitas vezes ser um vencedor numa disputa. Só que no fim das contas, quando nós fazemos as coisas murmurando e gerando contenda, nós estamos levando à divisão, ao desencorajamento. Nós estamos levando as pessoas para longe do que Deus quer. Quando nós pensamos em contendas, a Bíblia traz algumas definições sobre contenda para nós. Por exemplo, a Bíblia diz que contendas são obras da carne, não são obras do Espírito. Você vai para Gálatas capítulo 3, de 19 a 21, você vê uma grande lista das obras da carne, e lá nesta lista está contendas. Olha bem, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, inimizade, contendas, ciúmes, iras, discórdias, facções, inveja. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Está ali naquela lista, uma lista terrível das obras da carne. Ali você encontra o quê? A contenda. Você vai ainda para 2 Timóteo 2, 24 e 25, você vai ver que Deus deseja que os seus servos não sejam contenciosos. Olha o que diz o texto: ao servo do Senhor não convém viver brigando, mas sim deve ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigir com mansidão os que se opõem. Então, a palavra de Deus está chamando a nossa atenção para nós não sermos contenciosos, não sermos pessoas de contenda. O padrão de quem serve a Deus é evitar discussões, o padrão de quem serve a Deus é tratar os conflitos com humildade e sabedoria. A palavra de Deus também diz que as contendas vêm do orgulho. Provérbios 13, 10 diz: da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acham a sabedoria. Então veja bem, da soberba, de alguém que é altivo, de alguém que é orgulhoso, só vem contenda, não virá outra coisa. A palavra de Deus ainda nos diz: a sabedoria que vem do alto evita contendas. Tiago 3, 16 e 17 vai nos dizer: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Então a sabedoria que vem de Deus, ela nos conduz à paz, não à briga, não à contenda. Será que essas coisas aqui que Paulo fala, que estão ameaçando, ou poderiam realmente ameaçar a igreja de Filipos? Será que murmuração e contendas ameaçam a nossa igreja hoje? A nossa boa comunhão, a nossa vida? Nós estamos falando, como eu disse no início, de uma das igrejas neotestamentárias mais eficientes, mais bondosas, mais fiéis, mais frutíferas e uma das igrejas mais visionárias daquele primeiro século. Era uma igreja que estava trabalhando e trabalhava muito para Deus. E sim, o apóstolo Paulo está dizendo que aqueles irmãos corriam esse risco. Sem dúvidas, aqueles irmãos corriam o risco porque eles também têm a natureza de Adão como nós temos. A mesma natureza de murmurar, só que esse espírito murmurador, contencioso, ele rouba, irmãos, a alegria de todas as coisas, daquilo que nós fazemos. A verdade é que todos nós damos a nossa contribuição, em alguma medida, para que esse mundo seja um lugar onde não haja verdadeira comunhão. Você olha para esse texto e nenhum de nós pode dizer que está isento de obedecê-lo. Não tem um sequer aqui, creio eu, que possa dizer que nunca murmurou por nada. Todos nós temos algum objeto de murmuração, até mesmo crianças murmuram, reclamam, muitas vezes arrumam contenda entre eles. E o objetivo de Paulo aqui, ao escrever isso para a igreja aos Filipenses, é que o crente imite Cristo. E se nós nos lembrarmos do nosso Cristo, o nosso Cristo foi levado até a cruz como ovelha muda, sem murmurar,
Ele se entregou na cruz do Calvário por nós, como nosso Salvador, como nosso Senhor. Qual o objetivo? E é isso que me chama a atenção nesse texto. Qual o objetivo de fazer tudo sem murmurar e sem contender? O primeiro motivo que eu encontro, você não lê especificamente no texto, mas nós encontramos na Bíblia, está em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, ou quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eu não consigo e não é possível que eu ou qualquer um dos meus irmãos aqui murmure ou arrume uma contenda para a glória de Deus. Não tem como contender para a glória de Deus. Não tem como murmurar para a glória de Deus. Então, em primeiríssimo lugar, qual o objetivo de fazer tudo sem murmurar e contender? É fazer tudo para a glória de Deus. É para isso que nós fomos chamados. Se eu prego, se eu abro uma porta, se eu busco uma água, se eu cumprimento um visitante, se eu toco, se eu canto, se eu cuido de qualquer setor da igreja, na minha casa, no meu trabalho, na rua, por onde eu for, o meu principal objetivo deve ser fazer o que eu faço para a glória de Deus. Então, se eu posto alguma coisa, deveria ser para a glória de Deus. Se eu escrevo alguma coisa, deve ser para a glória de Deus. Se eu digo alguma coisa, deve ser para a glória de Deus. Se eu vou chamar a atenção, tem que ser para a glória de Deus. Se eu vou admoestar, para a glória de Deus. Exortar, para a glória de Deus. Animar alguém, para a glória de Deus. Visitar alguém, para a glória de Deus. Nós precisamos aprender isso, porque isso faz parte da maturidade do crente. Lembrar que cada ação deve ser para a glória de Deus, e deste tipo, dificilmente um marido será grosseiro com a esposa para a glória de Deus. Dificilmente uma mulher, numa posição de destaque, vai humilhar seu marido para a glória de Deus. Isso não vai acontecer. Nenhum de nós cobraremos uns aos outros de forma errada e equivocada para a glória de Deus. Nós temos que fazer as coisas objetivando a glória de Deus. Fazei tudo, beber, comer, outra coisa qualquer, para a glória de Deus. Isso vai nos levar a abrir bem menos nossa boca. Em algumas situações nós buscaremos a sabedoria do alto para dizer, é melhor não dizer nada, porque o que eu tenho para dizer, eu não tenho certeza que é para a glória de Deus. Pode gerar algum tipo de situação complicada. Então veja bem, o primeiro objetivo é fazer tudo para a glória de Deus, mas o texto nos diz que tem outros objetivos aqui e nós caminharemos nele. Olha o verso 15. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que, olha o verso 15, vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Tem um objetivo de fazer tudo, absolutamente tudo, sem murmurar e sem contender, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. A Bíblia fala sobre o crente ser irrepreensível. De modo bem especial, fala mais do crente ser irrepreensível nos textos que falam sobre liderança. Quando trata sobre pastores, presbíteros, diáconos, a Bíblia nos diz que estes homens escolhidos por Deus devem ser homens irrepreensíveis. Só que de modo geral, a Bíblia chama a atenção de que o crente deve ser alguém irrepreensível. E uma das evidências que o texto traz para nós é de que você deve fazer tudo o que faz sem murmurar e sem contender, porque o mundo já faz muito isso, porque você deve assim, através do que faz, se tornar irrepreensível e sincero, filho de Deus, inculpável. E é interessante olhar para isso, porque a palavra irrepreensível que você encontra aqui, ela era muito usada no tempo de Paulo, e nós precisamos entender esse tempo, ou essa trajetória dele. No tempo dele, a palavra irrepreensível era usada pelo vendedor de vinho.
Quando alguém ia comprar um vinho, ele perguntava a respeito da qualidade do produto. Então o vendedor dizia: este vinho, este produto é irrepreensível. Ele não tem nenhum tipo de mistura. Eu não acrescentei nada nele. Não foi batizado. Ele está puro. Esse termo também, na época de Paulo, era usado pelos ourives. Quando um cliente ele se interessava por alguma joia de ouro ou de prata, ele então dizia: olha, essa joia é irrepreensível. Eu não peguei um metal e cobri ela de ouro. Não foi isso que eu fiz. Ela é completamente de ouro. É irrepreensível. Essa joia está pura. Só que o texto diz que nós devemos nos tornar, não fazendo nada murmurando, nem contendendo, irrepreensível e sincero. A palavra sincero vem de ser sem cera. Os vendedores de vaso, eles muitas vezes, os vasos tinham algumas rachaduras, então eles passavam cera para tampar a rachadura. Mas quando alguém perguntava: e esse vaso? Esse vaso ele está perfeito? Aí aquele vendedor, ele dizia: sim, sem cera, sincera. Era disso que ele estava dizendo. Então quando nós pensamos em sinceridade, é disso que se trata. É sem maquiagem, sem nada tampando. Está ali todas as marcas que tem que ter, do jeito que está. Quantas vezes você vê as pessoas, quando estão preparando para vender os seus carros, ele então leva esse carro para fazer uma lanternagem, para fazer uma pintura, aí ele chega lá e diz então para o profissional assim: dá uma catada aí nesse carro, dá uma maquiada nesse carro aí. Mas um bom comprador de carro, ele bate o olho e diz assim: esse carro foi pintado. Tem pintura aqui, tem pintura ali e tudo. Por isso eu sou daquele tipo que tem que vender do jeito que está. Pintando diz que está pintado. Não pintando diz que está arranhado, fica a mesma coisa. É melhor entregar do jeito que está. Quando nós olhamos para esse texto, o apóstolo Paulo nos chama a atenção, porque ele está chamando a nossa atenção para sermos ou agirmos como os filhos de Deus. Olha a seriedade disso: fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Ele está nos apontando um caminho e dizendo o seguinte: olha, você deve fazer as coisas sem murmurar e sem contenda, para demonstrar que você é um filho de Deus, não somente dentro da congregação dos eleitos, mas também lá fora, no meio de uma geração pervertida, distorcida, confusa. Então o servo de Deus, ele deve fazer as coisas e lutar para fazer tudo para a glória de Deus, sem murmurar, sem arrumar encrenca, porque é assim também que ele mostra para essa geração perversa e corrupta que ele é filho de Deus, que ele serve ao Senhor. E nós vivemos no meio de uma geração distorcida e moralmente torta. O apóstolo Paulo fala disso no seu tempo, ele descreve a geração dele, daquele primeiro século, como uma geração pervertida e corrupta. Parece que ele está falando exatamente para o nosso tempo, para a nossa época. Porque nós também vivemos no meio de uma geração pervertida e corrupta. Exemplo disso, nos Estados Unidos, um jornal trouxe uma notícia de que um time de beisebol profissional foi processado porque distribuiu presentes do Dia dos Pais apenas para homens. Então aquele time foi processado. É esse tipo de situação e geração que nós vivemos. Nós vivemos no meio de uma geração de moralidade distorcida, que afronta os princípios bíblicos. Isso tudo abre a porta para todos os tipos de direitos. Nós vivemos numa geração que quer todos os direitos, mas não cumpre ou não quer cumprir nenhum dever. Esse é o tipo de geração que nós vivemos. A nossa cultura, ela tem perdido a capacidade de usar o bom senso, de entender as coisas da maneira certa.
Então o apóstolo Paulo diz, olha, vocês vivem no meio de uma geração que já reclama muito, que já murmura muito, que já resmunga muito, que já arruma encrenca por tudo. Veja a internet, o quanto que as pessoas arrumam o tempo todo encrenca uns com os outros. O tempo todo. E se alguém diz A ou diz B, de repente ele é cancelado. Este é o tipo de geração que nós vivemos. Em Atos 2, versículo 40, quando Pedro está tendo aquele primeiro discurso, aquele primeiro sermão, sabe o que ele diz? Salvai-vos desta geração perversa. Busque a Cristo, seja salvo dessa geração moralmente falida, moralmente distorcida. Fuja. Pedro e Paulo, eles concordam que isso descreve a geração deles, mas é o que descreve a nossa. A nossa geração também é assim. Não é só a geração de Paulo, não é só a geração de Pedro. Quando você olha para as Escrituras, se você continuar verso 15 e o início do 16, nos diz assim, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida. Aqui o texto está nos chamando a atenção. Quando eu pensar em todas as coisas ruins que tem sobre a minha vida, que podem gerar algum descontentamento, de modo que me leve a murmurar, a reclamar, a contender, lembre-se que, enquanto você sofre por algumas coisas que trazem o desejo de murmurar, existem milhares de pessoas vivendo na escuridão, longe de Deus, pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Então, não perca tempo murmurando e contendendo. Volte ao princípio dessa aplicação. O texto então nos chama a atenção, pare de murmurar e reclamar da vida e dos outros. Abandone as encrencas, o mundo já sabe fazer isso o suficiente. Conta-se uma história de Charles Colson. Ele foi conselheiro do presidente Richard Nixon e, inclusive, foi preso bem ali no meio da eleição ou no período de eleição, porque ele contratou algumas pessoas para fazer espionagem. Quando ele sai da prisão, ele não apenas teve um despertar religioso, como ele fundou a maior organização religiosa para presidiários. Ele escreveu alguns livros, e certa vez, conta a história que Colson estava numa fila longa em Jakarta, na Indonésia, tentando voltar para casa. Ele e os companheiros de viagem tinham viajado a noite toda, a noite inteira, já era manhã e o calor era grande, eles estavam extremamente cansados. Olha o que ele diz. Eu segurava meu passaporte na minha mão suada, estava não somente cansado, mas irado com aquela fila longa e serviço ineficiente à nossa frente. Além disso, estava preocupado que perderia nosso próximo voo. Alguns colegas de ministério aguardavam a nossa chegada. Mas, ao mesmo tempo, estava determinado a não permitir que a minha frustração me fizesse perder o controle. Então, conversei com meus amigos, tentamos aproveitar bem a ocasião, até rimos de vez em quando. 2 anos depois, olha o que acontece. Charles Colson recebeu uma carta de um empresário que morava em Singapura, e esse empresário que morava em Singapura era um seguidor de Confúcio. Mas esse homem enviava os filhos dele para a escola bíblica dominical na igreja presbiteriana para que eles tivessem um treinamento moral. Num domingo, quando ele foi buscar os seus filhos na escola dominical, ele ouviu o final de uma pregação na igreja. E no final da pregação da igreja, um missionário visitante segurava na mão um livro, e esse livro era de Charles Colson, intitulado Nascido de Novo. E esse livro, na capa, tinha ali a foto de Charles. Um livro que vendeu mais de 2,5 milhões de exemplares. Esse empresário, então, alguns meses depois, estava ali, de pé, preso em uma fila longa, ineficiente e irritante, no calor do aeroporto de Jakarta. Quando ele olhou para a fila do lado, ele viu aquele mesmo rosto do livro.
e ele ficou muito curioso porque aquele livro tinha um título, Nascido de Novo, e ele ficou impressionado ao olhar para aquele autor do livro, o quanto o comportamento daquele homem, mesmo naquela situação, era de alegria. Quando ele retornou para Singapura, ele compra o livro, lê e compromete a vida dele a Jesus Cristo. Meus irmãos, o nosso comportamento faz muita diferença. As pessoas nos observam. O apóstolo Paulo chega a dizer que nós somos cartas vivas, carregando a mensagem do Evangelho. As pessoas nos leem o tempo inteiro. Nós somos, irmãos, esse grande exemplo que caminha. Por isso, eu deixo algumas aplicações para a nossa vida. Primeira aplicação, olhe para Cristo. Olhe para o Senhor Jesus Cristo, porque Cristo suportou a cruz, o desprezo, a vergonha, e ele foi até a morte, morte de cruz, sem nenhum tipo de murmuração. A murmuração, na maioria das vezes, nasce do orgulho e da incredulidade. E Cristo Jesus, o justo, eu posso dizer que ele teve todas as razões humanas para reclamar. Traição, dor, abandono, cruz. No entanto, ele se calou. A segunda aplicação é confie em Cristo. Porque Cristo, ele é o suficiente diante de qualquer frustração que nós possamos ter no nosso dia a dia, na nossa família. A palavra de Deus diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A palavra de Deus também nos diz, a minha graça te basta. Quantas vezes, irmãos, nós murmuramos porque achamos que Deus errou com a gente. Nós reclamamos porque achamos que Deus errou. Mas lembre-se, Cristo é o suficiente para toda carência emocional. Cristo é o suficiente para toda carência espiritual, para toda carência prática. A murmuração, irmãos, morre quando a confiança em Cristo cresce. Terceira aplicação para a nossa vida, espelhe-se em Cristo para viver como um filho de Deus no meio de uma geração pervertida e corrupta. O texto nos diz, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. O mundo está nos observando. Nossas atitudes devem refletir o caráter de Cristo. Quando você olha para Isaías diante de Deus, uma das coisas que ele diz é, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele reconhece que o povo falava o que não devia e ele também. Então Deus muda a história dele, Deus pode mudar a sua história. Às vezes você é um murmurador crônico, alguém que murmura por tudo. O dia é de sol, reclama. Chuva, reclama. Se está passando bem, fica logo pensando, que horas que vai chegar o dia ruim? Que momento que eu vou passar mal? Todo mundo está passando mal, vai chegar a minha vez. Cuidado. Cuidado, porque a murmuração pode se tornar algo crônico. A murmuração apaga o brilho, o contentamento em Cristo acende o brilho. Nos dá mais esperança. Em quarto e último lugar, permaneça firme em Cristo, irmãos. Ligado à palavra da vida. Olha o versículo 16, preservando a palavra da vida. A palavra da vida não é apenas a Bíblia, é o próprio Cristo. João 1 a 4, você vai ver isso. 1 João 1, versículo 1, diz que Cristo é a palavra. Então preserve essa palavra, apegue-se a Jesus, permaneça nutrido nessa fonte, porque é impossível viver sem murmuração se não estiver profundamente ligado a Cristo. A única forma de nós vivermos nesse mundo sem murmurar e sem contender é estar profundamente ligado à videira, com o Espírito Santo nos controlando, porque via de regra nós corremos o risco de agora mesmo, ao encerrar do culto, murmurar. Mesmo tendo aprendido sobre isso agora, nós corremos o risco de ir embora, quem vai de carro, quem vai andando, murmurando. Nós corremos o risco de sair logo ali fora e murmurar. Corremos o risco de olhar para nós mesmos e murmurar. Cuidado.
A murmuração rouba a nossa alegria. A contenda gera divisão, está distante do que Deus quer de nós. Mas nós fomos chamados para viver para a glória de Deus. Fazei tudo sem murmuração e contenda. Fazei tudo para a glória do Senhor.